Bom dia a todos. Esse vídeo aqui eu vou estar falando um pouco sobre o site do Campo Analítico, né, e como ele pode influenciar o aluno, né, a tomar decisões, a escrever relatórios melhores e ter uma estratégia de escrita, né. Então, dentro da nossa evolução, eu acho importante ter aqui uma distribuição, né, de, digamos assim, né, de parâmetros. Então, por exemplo, se eu tenho um objetivo de escrita, né, de entregar um relatório ou de ser comunicativo, por exemplo, a função do campo analítico é uma escola de dados aplicada ao futebol, mas também é uma newsletter, mas também é um site que tem artigos que precisam se comunicar com pessoas que não são da área de dados, né? E também não são o perfil de questão de análise e tudo mais, né? Então, quando a gente tem esse perfil, a gente às vezes encontra até em uma comissão técnica, onde a gente tem que mudar nossa linguagem, mudar a nossa comunicação. E essa comunicação, às vezes, ela é um pouco quadrada, né? Ela é bastante, digamos assim, ela não tem muito o que fazer, né? A gente não tem muito o que explorar. E às vezes até colocam a gente em xeque, né? Como por exemplo, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, tem que falar de um jeito mais simples, etc. Mas aquela questão, quanto mais jogadores inteligentes você tem, melhor vai ser seu plano ali, né, de interação. Uma outra coisa também que eu acho que é importante é o quanto a gente está avaliando um jogo, né? Por exemplo, aqui, foi um jogo do Inter de Miami, né? E do Al-Ahly, né? E aí tem um título, né, com um jogo de poucas oportunidades, uma introdução, né, e depois conceitos de dados, né. E aqui tem esse gráfico, ele está disponível dentro do curso, né. Ali no Oscode já está disponível para você pegar e fazer. E aqui tem as interpretações das métricas, né. Por exemplo, a fase ofensiva, né? Messi participou diretamente da criação ofensiva com 4 escanteios conquistados e 6 tentativas de drible, atingindo 0,86 dribles por 90 minutos. O indicativo da sua constante tentativa de quebrar linhas. Teve uma finalização para fora, né, no período observado, o que representa 0,5 por minuto. Uma taxa relativamente baixa, sugerindo uma boa taxa de acertos no chute. Então, o que acontece? A gente começa a enxergar que a partida ela tomou proporções com poucas oportunidades, né? Então, as oportunidades que os clubes tiveram para criar, para redirecionar o jogo, não foi tão bom quanto deveria ser, né? Tanto é que foi um jogo muito sonolento e tal. Diversas pessoas no Twitter falaram: se tu assistiu esse jogo, tu estava sendo pago para assistir esse jogo. Então, às vezes entra também nesse mérito, né? De você tá ali, né? Tá fazendo seu trabalho, mas também você tá gastando seu tempo, né, cara? Então, acho que às vezes é muito bom você saber precificar, né, as coisas que você faz, que você pondera. Por exemplo, pro cara que já é um CLT, às vezes até é um pouco complicado, né? Que ele vai ganhar fixo, ele não vai ter aquela referência fora. Então acho que é por isso que você sempre tem que ter um portfólio, cara. Criar um portfólio pra ti, pode ser no Substract, pra você falar o que você observa de futebol, ter um case ali pra mostrar, né? A segunda parte são as partes defensivas, né, e posse de bola. Esse gráfico aqui
É um gráfico super interessante para a gente estar trabalhando, né? Que é um controle de posse, chance criada, é, essas caixas de ataque, assim, como se fossem blocos, né? A tradução livre. Como ele não é um jogador alto, ele não tem disputas, né? E aqui é a relativização do atleta em relação aos seus companheiros e os 5 melhores jogadores, né? Então, por exemplo, eu tenho passos progressivos na área. Ele não, Messi sempre está buscando a profundidade, buscando a equidistância entre os pontos, né? Essa é outra parte de gráfica que ela não está englobada nesse curso de análise de dados, né? Ela está mais englobada lá na análise técnica, né? De rede de passos. Bom, esse mapa de ações de posição média, ele fala onde os atletas, né, mais percorrem a distância e tudo mais. Aqui tem, né, que está incluindo rede de passos e tal. Tem conceitos, né, para definição. Acho importante a gente saber colocar essas abordagens também em microvídeos, microtextos, né? Por isso que eu acho que é interessante você ter um portfólio para você apresentar, você ter uma digamos assim, né, uma observação daquilo que você está vendo, né? Então, por exemplo, uma ideia do Borussia Dortmund e Fluminense. Existe uma grande diferença entre o futebol europeu e o futebol brasileiro, mas percebe que já tem uma proximidade quando eles disputam no fim da temporada deles e no metade da nossa temporada, diferente como era nas outras, onde a gente disputava no fim da nossa, né, e na metade da deles. Então eles estavam voando fisicamente. Então, cara, eu acho importante saber pontuar, saber observar essas origens textuais, né? Então, por exemplo, ver como é que o jogador está atuando, qual é o contexto dele, entendeu? O que ele está explorando. Fazer esse micro recorte, aproveitar que os jogos estão, por exemplo, no YouTube, né? Você pode fazer esses micro recortes, gravar sua tela e tal. Você pode usar até o Streamlabs aí pra você gravar sua tela, pra você ter uma análise ali e misturar um pouco dos dados, né, e do vídeo ali como forma de consequência disso. Eu até citei um pouco do scout, né, em relação ao Hércules, né? Pô, aí é uma tomada de decisão muito ruim, cara. É você não ter as métricas certas e você liberar um atleta que pra mim vai valorizar cada vez mais, cara. Esse Hércules aí é o novo André do Fluminense. Então, essa tabela aqui, ela tá disponível já lá no Scored, né, naquele módulo. Então, a gente já pode ver quem são os melhores que recuperam as bolas, né, desafios e várias outras variáveis, né. E aí o Hércules nesse jogo ele liderou com 5 recuperações. E a gente já tem esse gráfico aqui, né, que é muito bacana de você observar, né, característica do jogador por percentil. Então você tem essa dinâmica. Então por isso que eu acho que é importante começar a trabalhar escrevendo sobre a partida, né? Ver a tua interpretação da partida, ver movimentos de partida, quais as principais buscas que você tem que ter, né? E aqui que é importante também, eu acho que eu coloquei a entrevista do Chris, né, do Chris Gayle, que é muito importante, cara, você ter, até mesmo você se preparar no mercado futuro, assim, cara. Às vezes tem gente que tá muito presa ao mercado, não consegue explorar esse mercado das melhores opções, e tá precisando de ajuda
de ideias melhores, né? Então acaba ficando preso ali nas circunstâncias, né? E aqui, cara, é muito difícil você falar isso aqui dentro de um clube, entendeu? Tipo, fogo no primeiro tempo, faísca no segundo. Então, meio que você vai ficar robotizado, né? Se você for funcionário de um clube, você não pode falar isso aqui. Você pode falar que tem uma queda de desempenho, né? Uma diferença muito grande. E aí, como é que você vai provar isso aqui, né? Estatisticamente. De certa forma, você pode provar assim, ó, essa variação gráfica aqui, entendeu? Você pode provar dessa forma, com esse gráfico, que é uma oscilação, né, distinta do tempo recorrente. Então, acaba sendo bastante claro, né? E eu acho também interessante acrescentar uns frames de marcações como este aqui, ó. Pegar lá um frame qualquer, né, bater do jogo e fazer as marcações, ó. Jesus, Arthur, ponto futuro, ver característica posicional e começar a escrever relatório, cara. Por isso que eu acho importante, cara. Comecem a escrever relatórios, comecem a botar em xeque, né, os relatórios que vocês fazem. Para quem... Esse aqui vai ser um próximo código que eu vou estar gravando para introduzir dentro da nossa base de dados lá do Ourscored, tá? Tá perfeito para introduzir. Aqui tem definição, né, de cada clube e a variação aqui, como de cada evento, né? Eventos por tempo. Dá um zoom bacana aqui. Tá vendo? Então a gente fica por aqui, né? Isso aqui é uma observação pra você ter como referência, né? Que é muito importante. Você ter boas referências para seguir, se colocar em prática, melhorar a sua escrita, né? E ter uma percepção cada vez melhor do jogo e como atuar dentro do jogo.